E falando um pouquinho mais sobre a linguiça toscana, fala pra gente alguns segredinhos aí pra deixar ela no ponto. Então, aí que tá. Se você deixar ela muito seca, a turma não vai gostar. E se você servir ela crua, as linguiças são base de suíno. Não é recomendável que você coma suíno mal passado, né? Então, o que a turma faz, né? Põe no espeto ou na grelha. A linguiça é uma carne que ela pode ficar de 15 a 20 centímetros do seu braseiro, tanto no espeto quanto na grelha, tá ok? Ela não pode pingar muito e também não pode ficar sem pingar. O que é pingar? Você põe ela começa a pingar, né? Então, se ela estiver pingando muito rápido, ela está assando muito rápido. Então, se ela também pingar muito lentamente, está muito lentamente. Então, o ideal é que você tenha uma quantidade de carvão embaixo ou posicione ela na altura da sua churrasqueira para que ela pingue no meio, vamos dizer assim. Chegar no ponto, né? Exatamente. Aí o que acontece? Muita gente fica furando a linguiça. Pô, é legal? Será que eu furo a linguiça ou não? Não é legal furar a linguiça. Por quê? Quando eu furo a linguiça, eu faço com que o líquido saia e ela resfrie na parte de dentro. E aí quando você fura e sai esse líquido, ela esfria, ela não cozinha tão bem. Então você não vai conseguir dar o ponto na tua linguiça certa. Ela vai ressecar e ela não vai ficar no ponto, porque ela vai ficar seca e talvez até mal passada mesmo por causa disso. Se ela fechadinha, sem furar, a temperatura aumenta lá dentro, ela chega até inchar, dourar, e aí você vai conseguir servir uma linguiça no ponto certo, né? Agora vamos falar um pouquinho do queijo, Adriano. Qual o segredo para deixar esse queijo do ponto, não derreter demais, não derreter de menos, não queimar? Olha, o ideal, aquela mussarela que a gente faz, o hambúrguer, que a gente faz em casa, né? Ela não serve para churrasqueira. Você tem que comprar, no caso da mussarela, né? Você tem que comprar uma mussarela para churrasco. A mussarela para churrasco, ela difere na quantidade de sal. O fabricante, ele tira o máximo possível de sal dela. Aí o que acontece? Ela não escorre tanto. Porque o sal faz com que ela, quando você põe no espeto ou na sua grelha, ela fica escorrendo, aí ela fica dura no meio, mole por fora e você não consegue servir. O bacana é você usar essas chapinhas de ferro, né, que você consegue otimizar tudo isso, e você põe ela sobre a sua grelha lá na churrasqueira, espera ela pré-aquecer, pega a sua mussarela, o seu queijo coalho, a provoleta, que é o provolone temperado, e coloca sobre a chapa também, é legal, né? Então a chapinha de ferro fundido, tá? É o ideal para você fazer o ponto, né? Isso. Mas você pode fazer no espeto também. Você pode pegar aquele espeto simples, colocar suas bolinhas, ou o queijo coalho, no caso, você pode ir direto na grelha também, vai dourando ele, vai virando. O queijo coalho é mais fácil, porque ele já não escorre tanto. Porque ele já é um queijo mais seco, né? Então, o ideal também é, quando você for comprar, escolha os mais secos. Porque às vezes você pega na embalagem, eles parecem queijo fresco, né? Eles vêm todo úmido. Inclusive, não é legal você comprar. Porque ele já desidratou muito, ele está muito tempo naquela embalagem. Pode observar a data de embalagem, já está mais do que devia. Compra ele bem sequinho, todo alimento, né? Toda carne para churrasco. Quanto mais bem fechadinha ela tiver, mais sequinha dentro da embalagem, melhor ela vai estar. Agora, falando em cortes, o que é ideal? Tem alguns cortes, estava me falando, que são ideais para se colocar no espeto e outros na grelha. Como é que funciona isso? Alguns deles é legal até nas duas situações. Depende da receita que você está fazendo. Por exemplo, nas entradinhas, a linguiça, o bom é no espeto, né? O coraçãozinho é bom no espeto, os queijos variam na chapa, no espeto, como nós falamos. A costelinha tem que ser no espeto ou numa grelha a 50 centímetros do braseiro. A costela também. As linguiças frescas, 15 centímetros no espeto, né? Agora, as carnes vermelhas, você já vai ter uma variação. A fraldinha, ela fica ótima na grelha. Agora, muita gente fala assim, mas na minha grelha gruda. Por que gruda? Porque a grelha está fria. Também as pessoas pegam, acendem a churrasqueira, resolvem usar a grelha, ela vai lá, pega a grelha do lado, encaixa e quer usar. Então uma dica também é quando você acender o teu carvão e for fazer um churrasco com grelha, já coloque a grelha sobre o carvão, para ela já ir aquecendo. Quanto mais quente ela tiver, melhor vai ser o seu churrasco. Ok? Então quando você colocar a carne na grelha, ela estiver grudando, a tua grelha está fria. Espera mais um pouco. Tira a carne, espera mais um pouquinho, aí você volta lá e coloca. Bom, e agora a gente vai falar, com certeza, da maior pedida do churrasco. Picanha, né, Adriano? É a rainha do churrasco, né? Não pode não ter picanha. Não até tem dá. como, né? Até dá, mas o ideal é que tenha, né? Todo mundo gosta. O pessoal já chega falando, e essa picanha? Exatamente. Vamos passar o pessoal de casa. Como é que você escolhe uma boa picanha? Porque ela é muito importante, né? Se você escolher bem, você vai ter um bom churrasco. Se você escolher mal, você vai ter um mau churrasco. Bem, vamos começar pelo tamanho, tá? As picanhas
elas têm que ter, em média, 1 kg a 1,2 kg, tá? Esse é o tamanho ideal. Então, quando você estiver comprando, escolhendo lá, escolha pelo tamanho. Todas elas, se não tiver o peso identificado na peça, você peça para pesar e aí você escolha uma em torno de. Então, quando você estiver comprando, você vai comprar ela fresca, de preferência. Se não tiver jeito, você compra ela congelada, mas de preferência comprar ela fresca, nessa média de tamanho, tá? A coloração da membrana dela não pode estar nem aquele vermelho vivo, nem aquele preto, roxo escuro. O ideal é um meio termo, tá? Que aí você vai ter uma da cor da membrana. Esse é o ponto ideal. Essa é uma coloração adequada. A gordura, você também vai observar a gordura. A gordura não pode estar nem muito amarela e nem muito branca. Também ela tem que estar no meio. É interessante que você compre também uma espessura de capa, mais ou menos como está aqui. Porque se ela for muito fininha, quase um espelho, não é, ela tende a ser mais dura. Uma outra dica para você ver se essa carne é nobre é observar na gordura aqui, ó, se elas se separam em placas, ó. Porque, por exemplo, às vezes, aqui, ó, se você observar aqui, ó, ela abre em placa, ó, tá vendo? Verdade. Toda a carne que abre em placas, ela é de extrema qualidade. Ela é macia, ela é saborosa. Se você servir ela no ponto correto, com a quantidade de sal correta e uma carne adequada, você vai ter o churrasco que você quer. Com certeza. Luiz, vamos falar um pouquinho das carnes exóticas? Vamos falar. As carnes exóticas, muita gente fica com receio às vezes de comprar. Ah, eu estou comprando uma carne exótica, eu não poderia estar comprando. Olha, pessoal, toda carne vendida, ponto de venda, carne exótica, ela tem licença do IBAMA. Inclusive, isso tem que estar na embalagem. Olha lá, você vai ver, olha, de criação, autorizada e tal. As carnes exóticas, muita gente não faz porque não sabe. Né? Por exemplo, o caso do cordeiro. O cordeiro é uma delícia. Uma carne ótima, que até servindo com molhinho de hortelã, né? Fica uma delícia. Uma delícia. É. O jacaré, só se faz o rabo, é gostoso. Outra carne muito bacana é a avestruz. É uma carne ideal. Ela tem 30% a menos de gordura, 40% a menos de colesterol. Fazendo, você não nota a diferença, a mesma textura, a mesma coloração. Super saudável e saborosa. Só que uma carne cara. Né? O pato se faz bastante. Avestruz, o jacaré, o javali. O javali é muito legal fazendo churrasco, principalmente as linguiças, porque o javali ele é um porco silvestre. Então ele é mais saboroso que o suíno normal. Então uma paleta de javali, um pernil de javali, a linguiça de javali tende a ser mais saborosa, porque a base, a carne do javali é mais saboroso, né? Qual o segredo para um bom churrasco? Então, olha, o segredo de um bom churrasco é você ter uma carne ideal, tá? Com a quantidade de sal ou tempero certa, servida no ponto certo. E gostar de fazer. É muito importante você gostar de fazer, porque tudo que você faz com gosto sai melhor. Tenho certeza que informações e dicas não vão faltar para preparar um ótimo churrasco. E eu vou ficar aqui com o Adriano para preparar o nosso churrasco, né, Adriano? É isso aí, nós vamos preparar uma picanha e estamos convidando todo mundo aqui, o dia que quiser vir, né? Experimentar, vem aqui na nossa casa experimentar o churrasco aqui da Casa do Churrasqueiro. Com certeza, vale a pena mesmo, que é uma delícia. E eu te faço o convite aqui no ar para fazer um prato com a gente no meu bloco de gastronomia. Vamos lá, vamos fazer, vamos escolher uma receita aí e fazer para todo mundo aprender em casa. Um ótimo final de semana com sabor de churrasco.